Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos iniciando hoje pela TV A Caminho da Luz mais um estudo. O livro Opinião Espírita. Que alegria e que honra estarmos juntos. O livro Opinião Espírita é um livro que neste ano de 2023 está completando 60 anos de publicação. O seu prefácio é de 1963. É um livro que foi dividido em 60 capítulos pelos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, quando Valdo Vieira ainda era espírita, uma mediunidade extraordinária, ditado pelos espíritos de Emmanuel e de André Luiz. Emmanuel pelo Chico e André Luiz por Valdo Vieira. Então aqui eles vão comentar um pouco as obras da codificação kardeciana, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e eram mensagens que eles recebiam nas sessões públicas. Então estamos tendo a alegria de iniciarmos hoje mais um projeto. Espero que este projeto possa levar luz e esclarecimento. Como no caso do livro Voltei, é um projeto que não terá tempo nem mínimo nem máximo, porque há mensagens que rendem o assunto, como há mensagens que são menores o conteúdo. Então não vou estipular um tempo para que eu não prejudique a mensagem maior, que rende mais, e para que eu não valorize em demasia a mensagem menor e chegue um determinado momento já não tenha mais o que comentar. Agradeço à TV A Caminho da Luz pela oportunidade que estão me dando, ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, e a todos que formam conosco a família da TV A Caminho da Luz. A todos que comigo estudam, compartilham, comentam, estão inscritos no canal, que deixam mensagens tão bonitas, que alegria. É isso que nos dá força para continuar. O livro Opinião Espírita eu sugeri aos benfeitores do CEPAC. Naturalmente ao nosso dirigente, Dr. Adroaldo Modesto Gil. Tudo o que nós fazemos na TV, ele nos dá liberdade para analisarmos um fundo, para analisarmos isto, para analisarmos aquilo, mas quando o conteúdo é um conteúdo como um livro que vão levar semanas para estudarmos, eu sempre pergunto, já estou preparado para interpretar determinada obra? Isso aconteceu com o livro Voltei. Há uns 3 anos que eu vinha já solicitando, ainda não era momento, até que este ano foi o momento, o ano que passou. E em um ano estudamos toda aquela obra. E agora chegou o momento do livro Opinião Espírita. Então nós vamos começar hoje, o vídeo de hoje, pelo prefácio de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. O prefácio tem como título Opinião Espírita, que é o nome do livro. Diz Emmanuel: asseverou o Cristo, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Isso, entretanto, não lhe tolheu a disposição de enxumar o pensamento de Moisés e dos profetas, dos arquivos que o tempo lhe expôs à consideração, estruturando os princípios e plasmando os exemplos com que rearticulou estatutos e instruções. Então, quando Jesus diz, eu não vim destruir a lei, porém cumpri-la, é até alvo do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus ele não veio para combater os costumes da época, Jesus não veio para derrubar o Império Romano, que foi um dos maiores impérios que até hoje a nossa história narrou. Jesus não veio para tirar aquele povo hebreu em que ele estava situado, ele não veio retirá-los do jugo do Império Romano, ele não veio para diminuir o judaísmo, para diminuir o sinédrio, para diminuir Pilatos, Herodes, os personagens, os doutores da lei. Jesus ele não veio para impor uma nova moral. Jesus era um pregador, um filósofo,
um pensador itinerante. Onde ele ia, a massa reunia até ele. Naquela altura não tinha publicidade, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, mas Jesus já era um influencer. Se nós analisarmos que a influenciação, ela pode partir por uma mídia social ou não. Jesus foi um influenciador. Diria mais, Jesus foi o primeiro grande influenciador do amor. Porque os influenciadores que nós tivemos antes de Jesus, e aqui nós podemos falar dos pitons, das pitonisas, dos filósofos, dos alquimistas que se converteram futuramente nos cientistas, se nós pegarmos todos esses, nenhum tinha o amor e a amorosidade que Jesus possuía. Tanto é que nós dividimos toda uma era em antes do Cristo e depois do Cristo. Nós dividimos a humanidade por períodos. E um dos períodos que denota, por exemplo, por que é 2022, 2023, 2024 e não 2000, e não 1000 e não ano 1? Porque começamos a partir do nascimento de Jesus. E seguimos este calendário. Evidentemente que não é todo mundo. Nós vemos que a China tem seu próprio calendário e outras partes do mundo também. Mas isso é fato. Jesus não veio destruir a lei, as leis. Como Jesus não veio destruir também o homem velho de ninguém. Não há na biografia de Jesus, nos ensinos de Jesus, no Novo Testamento e nas obras que complementam o Novo Testamento, que são obras fantásticas, principalmente pelo excelente médium Chico Xavier, nós não vemos Jesus repreendendo. Quando Jesus está na casa de Zaqueu, o que Jesus faz? Incentiva Zaqueu a ser um homem melhor, sem condenar se ele havia extorquido ou não a população, tirado a mais ou não da população. Quando Jesus está com a Maria Madalena ou Maria Magdala, que segundo Humberto de Campos é a mesma personagem, e ali ela abandona o palacete, em que tinha dentro do seu palacete os romanos mais influentes que estavam naquela região, em que ela vai até Cafarnaum e abre-se com Jesus dizendo: Mestre, eu tenho de tudo e não tenho nada. Eu tenho joias, eu tenho riqueza, eu tenho escravos, eu tenho os homens mais importantes do Império Romano residindo aqui, mas eu não tenho felicidade. Jesus em momento algum condenou a promiscuidade da vida que ela levava. Pelo contrário, mostrou as belezas de um outro lado que ela até não conhecia. Quando Jesus estava com Pedro, com André, com Judas, com Tadeu, com Felipe, com João, com Tiago, com os personagens que compuseram, com Mateus, que é o Levi, quando Jesus estava com os companheiros, os apóstolos, os discípulos, aqueles personagens já prontos para o embate da primeira hora, Jesus respeitou quando Pedro tirou a orelha do soldado romano. Jesus respeitou quando Judas o vendeu por algumas moedas de ouro. Jesus respeitou quando os personagens, no momento derradeiro, não estiveram do seu lado. Mas Jesus não veio destruir leis. Jesus não veio criar leis. Jesus veio preconizar a lei de Deus. Aquela lei que também funciona na Terra, funciona em Marte, funciona em Júpiter, funciona em Saturno. A lei de Deus é a mesma em todo o ambiente. Quanto mais atrasado é o planeta, mais materializado é a lei. Quanto mais sublimado é o planeta, mais sublimado é a face da lei. A lei é a mesma. A interpretação que muda consoante o grau evolutivo de cada espírito. Eu não posso cobrar de um tolo o que se cobra de um sábio. Eu não posso cobrar de uma criança o que se cobra de um adulto. Eu não posso cobrar de uma pessoa com dificuldade de aprendizado cognitiva o que uma pessoa tida normal sabe e compreende. Então coube a Jesus simplificar os ensinamentos de Moisés, tirar toda aquela ritualística que Moisés trazia consigo, uma linguagem do povo. Moisés foi um grande iniciado na casa faraônica, quando viveu como um filho do coração para a irmã do faraó,
Então nós percebemos que a história, ela nos narra as dificuldades que os personagens passaram também nas suas épocas para a implantação do que viria a ser o certo, o correto, a informação, a introdução ao entendimento. Mas Jesus, ele mesmo deixa muito claro, eu não vim destruir a lei, eu não vim trazer uma novidade, eu não vim criar nada de novo. Jesus deixa tudo isso muito claro. Jesus, ele mostra para nós o trabalho que revive após a existência do Espírito, mostra para nós que a morte não é nada e que estamos aqui de passagem, e por estarmos de passagem e termos uma única certeza que a morte vai chegar, precisamos nos preparar convenientemente para ela. Falamos da morte como se fosse o fim do mundo e não é o fim do mundo. Fica a saudade, fica o desejo de estarmos juntos, evidentemente para todo mundo, mas o Espírito sobrevive. O Espírito não para a sua jornada porque morre, não. Então, às vezes, precisa da nossa parte nos conscientizarmos, nos prepararmos melhor para o trabalho que reeduca, para o trabalho que estimula e para a compreensão que chega até nós, em forma de conhecimento, em forma de oportunidade, em forma de bênção. Então Jesus Cristo é o nosso amigo. Jesus Cristo foi aquela luz. No canal Jesus no Lar, a espiritualidade já pediu, abra-se um canal com o foco de falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o que nós, os cristãos, mais precisamos é falar de Jesus. É lembrar Jesus, é trazer o amor de Jesus em fase tão difícil quanto estamos passando. Olhamos para os lados, as pessoas desanimadas, cabisbaixas, sem motivação para continuar. Vemos as famílias, todas elas, desfiguradas pelos problemas políticos que tivemos no ano passado. Nós vemos o nervosismo imperando no coração humano. Então quer dizer que Jesus vai ser a tábua da salvação? Não, não podemos ser hipócritas, transferindo responsabilidade nem para Jesus e nem para ninguém, mas temos sim a alegria, temos sim a bênção de trazer o Mestre que consola, o Mestre que orienta, o Mestre que acalma os nossos corações, o Mestre que nos dá aquela força para seguirmos adiante nos momentos de dor, de sofrimento, de dificuldade, de perda de entes queridos. Então é recorrermos a Jesus, não transferindo a Ele poder de, olha, tire o meu sofrimento, tire a minha dor. Não, mas de convidar Ele, Senhor, venha ter comigo, que eu preciso do teu apoio. Continua Emmanuel. O Espiritismo, pela voz de Allan Kardec, igualmente afirmou: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Isso, porém, não impediu que o codificador desentranhasse o ensinamento de Jesus e dos evangelistas, das fórmulas que os séculos lhe submeteram a exame, clareando as recomendações e definindo as normas com que traçou a orientação espírita, desenvolvendo lições e constituindo diretrizes. Então, Allan Kardec, ele, no seu modo também, no seu tempo, ele veio trazer Jesus Cristo para nós. Um Jesus Cristo atualizado? Não. Os ensinos de Jesus são atemporais, mas ele trouxe numa linguagem moderna. Jesus falou para um povo analfabeto, para um povo iletrado, para um povo ignorante, para um povo que não tinha cultura que nós passamos a ter séculos depois. Allan Kardec não. Allan Kardec no século XIX estava na França, que era o país da luz naquele momento. Dali irradiavam a música, a literatura, a ciência, a política. Já vinham aqueles temas como a liberdade, fraternidade, igualdade, o regime, né? O estandarte da Revolução Francesa. Então ali Kardec encontrou um momento propício para trazer novamente Jesus Cristo para o Ocidente. Porque nós estávamos vivendo um cristianismo sem o Cristo.
guerras, conflitos, inquisições, perseguições, guerras santas, mortes. Até hoje, a França, por exemplo. Charles Kempf, que durante tempos foi presidente da Federação Espírita Francesa, ele me conta a dificuldade de falar na França que o Espiritismo é uma religião, porque os franceses, os belgas e outros países mais têm na palavra religião, associando ao catolicismo, aquela ideia de ortodoxia, fanatismo, perseguição, morte, sacerdócio organizado, e eles já não querem mais saber disso. Então, às vezes, nós vamos numa cidade europeia, aquelas cidades de séculos de existência, milênios, com igrejas lindíssimas por dentro e por fora, mas de repente nós olhamos, não tem uma pessoa lá ouvindo o padre, não tem uma pessoa lá parando o seu dia para entrar em comunhão com o alto. Porque eles têm essa descrença. Então eles associam religião ao catolicismo e, consequentemente, à herança do que os homens, em nome do catolicismo, fizeram. Todas aquelas barbaridades que a nossa história nos narra. Mas, aqui no Brasil, nós já temos uma visão diferente do Espiritismo. Muito embora quem contribuiu para a formação desta visão não foi nem o próprio Allan Kardec. Foi Chico Xavier, o homem bom, o homem justo, o mineiro do século, o brasileiro mais importante da história, passou por grandes provações na vida e todas elas demonstrou fidelidade ao Cristo, passou pela experiência de oferecer um grande salário para ele diminuir o trabalho dos espíritos, ofereceram para ele o sexo, ofereceram para ele a fama, ofereceram para ele o poder, ofereceram para ele a luxúria, e ele lá. O Chico, se fosse viver da renda dos livros que ele trouxe, seria um brasileiro dos mais ricos, porque o Chico sempre foi um escritor, apesar de ele ser médium, que vendeu muito. Só vendia menos do que Paulo Coelho na sua época. Hoje não, hoje tem outros escritores, o Chico morreu e quando se morre um médium, um escritor, naturalmente a venda dos livros cai bastante. Mas quando o Chico estava vivo, ele só vendia menos do que Paulo Coelho. É o maior escritor da língua portuguesa. Não há um escritor que escreveu mais de 550 obras na língua portuguesa. Está entre os 3 maiores escritores em termos de títulos do mundo, só que o Chico com um diferencial dos outros 2. O Chico escreveu livros em todos os estilos, inclusive trouxe livros em língua estrangeira, trouxe livros em outras formas mais do que simplesmente num único estilo. Então o Chico ele foi um divisor de águas no Espiritismo no Brasil. Foi pelo dedo do Chico que nós começamos a ter a sopa fraterna nas casas espíritas, a campanha de Alta de Souza, que é bater na porta das casas pedindo alimento. Foi por meio do Chico que nós passamos a ter o departamento assistencial tão ativo dentro do Espiritismo, de ser uma ajuda àquelas famílias que nada possuem. Então, o Espiritismo, seja com Kardec, seja com o Chico, com os pioneiros de um e de outro, tem o compromisso de levar luz e esclarecimento, mas também de levar informação, também de levar auxílio e também de levar benefício material. Aqui no CEPAC, por exemplo, no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, ao longo do ano de 2022, foram 3 toneladas de comida sendo distribuída mensalmente. E só não distribuímos mais porque não temos o alimento, o arroz, o feijão, a mistura, e também não temos mãos humanas, porque já não é fácil fazer 180 quilos de comida por vez. Tem muito restaurante aqui em Itapira que não faz a comida que a gente faz no centro. Tem muito restaurante aqui em Itapira, pequenininho, que só vende, que só mexe com marmitex, que não faz 3 toneladas de comida. Se for proporcional a 3 vezes por semana, como é o nosso caso. Não estamos falando de pouco, 3.000 quilos de comida. Arroz, feijão, sem ter dízimo, sem ter coleta, sem ter ajuda do Estado, do município, da União, sem ter ajuda de empresário,
sem ter a verba de qualquer pessoa. Mas é o Cristo que fortalece. Ah, faltou alimento? Nem um dia, não faltou. Ah, mas a despensa está cheia? Também não. Não falta, mas não sobra. Quando eu penso que vou chegar no sábado e está faltando a batata, o chuchu, de sábado é sopa, está faltando, eu penso assim, nossa, hoje vai faltar. Bate uma pessoa anônima e fala assim, olha, eu vim trazer batata. Vocês aceitam? Quantas vezes eu não passei por isso somente no ano de 2022? Não estou nem recuando, não. Somente 2022. As pessoas batendo na porta, oferecendo ajuda, oferecendo-se para trazer o alimento. Então Allan Kardec ele nos trouxe essa nova visão de Jesus, trazendo-nos para os dias atuais. Continua Emmanuel. O Cristo não incomodou a quantos quisessem manter a própria vinculação ao judaísmo, sem contudo adiar os ensinamentos do Evangelho. Jesus respeitou todos que quisessem seguir no judaísmo, até que fossem no sábado na sinagoga e fosse durante a semana lhe ouvir. Jesus, ele em absoluto, ele falou nada, mas ao mesmo tempo ele mostra para nós que determinados costumes do judaísmo, como por exemplo, chegar, ter aquele pequeno banho, e quando ele é reprimido pela postura dos discípulos, Jesus fala assim, ora, mas o que importa para Deus não é o que entra pela boca, é o que sai da boca do homem. É a fala, é o comportamento, é o pensamento, é a ideia, é esse que é o perigo. O que entra na boca do homem vai fazer a digestão natural, o que servir vai ficar para o nosso corpo, o que não servir nós vamos eliminar naturalmente. Mas Jesus já falava naquela época, e o que a gente fala? Ah, na sinagoga, na igreja, no centro espírita, eu sou um homem de bem e só falo de amor, de Jesus Cristo, de esperança. Mas na primeira oportunidade que eu tenho, eu brigo, eu xingo, eu penso mal, eu ajo contrário aos ensinamentos que eu tenho aprendido. Então, nós podemos ser o que desejamos ser. Nós podemos seguir o caminho que desejamos seguir. Mas os caminhos têm repercussão, os caminhos têm as suas escolhas naturais, e é aí que nós vamos aprendendo com o Espiritismo. Sim, sim, não, não. Ah, a caridade é dizer sim para todos? Não. Caridade não é dizer sim para todos. Ah, mas você fala que é tal coisa e você é diferente. Sou. Se as pessoas andarem comigo 24 horas, vão ver que eu não vivo Jesus 24 horas, não. E até hoje eu não conheci um religioso que vivesse Jesus 24 horas. Mas nem por isso eu vou deixar de ser religioso. Não é porque eu não vivo na íntegra o que Jesus me ensinou que eu vou deixar de ser. Eu estou na luta evolutiva, sou um espírito em evolução e em momento algum eu disse que eu sou um espírito evoluído ou me coloco em tal situação. É o que ele nos mostra, é a luta de cada dia, é o aperfeiçoamento, é a corrigenda, é pegarmos os ensinos de Jesus, é pegarmos os ensinos dos espíritos amigos por meio do Espiritismo, abrirmos os nossos olhos, abrirmos os nossos ouvidos, abrirmos as nossas percepções ao novo e fazermos o que podemos conforme o que podemos. Ah, eu não posso fazer muito. Evidente que não podemos fazer muito. Trazemos séculos a fio de equívocos, de erros, de problemas e queremos de um dia para o outro já ser um homem transformado. E queremos ser de um dia para o outro já um homem revigorado, tirando séculos e milênios a fio de orgulho, de vaidade, de egoísmo e só porque eu conheci o Espiritismo agora eu vou ser só amor? Não, ninguém muda assim. E nem é a proposta do Espiritismo, é a luta diária de corrigirmos a nós mesmos. Continua Emmanuel. Allan Kardec respeitou quantos se mostravam fiéis aos juízos teológicos do passado, mas não atrasou a mensagem renovadora do Espiritismo. Allan Kardec respeitou tudo e todos, mas nem por isso deixou de dar sua opinião e de seguir os ensinamentos dos espíritos. Allan Kardec respeitou aqueles que seguiam a teologia,
aqueles que seguiam a história, aqueles que seguiam outras religiões, mas Allan Kardec não deixou de fazer o trabalho primoroso. Outro dia eu estava pensando comigo mesmo, o trabalho de Allan Kardec. Veja, Allan Kardec foi chamado ao trabalho espírita de 49 para 50 anos de idade. Há 160 anos atrás, 50 anos de idade não tinha a mesma qualidade de vida que nós temos hoje com 50 anos de idade. Não havia a mesma expectativa de vida. Aquele homem com 50 anos de idade não estava ainda aposentado, trabalhava profissionalmente para o sustento dele e da sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, e nós percebemos a beleza do trabalho de Kardec. Desde o início, participando de casas familiares, vendo as médiuns trabalhando, ele começa ali a questionar o mundo espiritual. Ele começa ali a articular conversas com o além, vendo o que as pessoas não viam. E em 15 anos, ele desencarna, depois de 15 anos que começou esse primoroso trabalho, nos deixando 5 livros básicos, que é o Pentateuco Kardeciano, ou Pentateuco Espírita, 11 anos e 3 meses da Revista Espírita, fundou o primeiro Centro Espírita, primeira Livraria Espírita, nos deixou obras adjacentes, como que é o Espiritismo, e outras mais, como Viagem Espírita, de 1862, um trabalho de um homem que dormia em média 2 horas por noite com mais de 50 anos de idade. E doente. Não tinha uma saúde plena, não. Ah, mas Kardec fez o que fez porque era rico. Não, Kardec trabalhava e codificava. Ah, Kardec fez o que fez porque tinha saúde. Não, Kardec desencarnou de um aneurisma, de tanto trabalhar. Ah, Kardec, ele tinha regalias. Que regalias? Que regalias Kardec teve? Kardec trabalhou mesmo. Kardec foi um homem de gênio. Kardec ele vestiu a camiseta do trabalho e ele se esforçou e muito, se tornando o grande apóstolo do Espiritismo, em que hoje nós devemos a ele estarmos aqui num programa como este. Se a TV A Caminho da Luz existe, é fruto de Allan Kardec. Se o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade existe, é fruto de Allan Kardec. Se eu sou espírita, se você é espírita, é graças a Allan Kardec, que nos codificou. Todos os demais que vieram após Kardec utilizaram a base que foi Kardec, e que sem Kardec não teriam eles também. Então nós precisamos homenagear este grande espírito que trabalhou e trabalha incansavelmente pela propagação da mensagem espírita. Continua Emmanuel, oferecendo aos leitores amigos as páginas deste livro, esclarecemos, portanto, que nós, os espíritas encarnados e desencarnados, acatamos cultos e preconceitos, conceituações e interpretações dos outros, venham de onde vierem, como não pode deixar de ser, mas nisso ou naquilo possuímos opinião própria, que não podemos esquecer nem desprezar. Emmanuel, Uberaba, 2 de julho de 1863, página recebida pelo médium Chico Xavier. Então aqui Emmanuel arremata nos dizendo a importância de pegarmos e seguirmos pessoas que verdadeiramente têm conteúdo para nos dar. Eu me lembro de uma companheira de São Paulo que chegou para Chico Xavier e disse assim: Chico, eu vou deixar de ser espírita. O Chico olhou para ela e perguntou: por que, minha filha? Ah, Chico, eu descobri que o meu dirigente espírita está fazendo um monte de coisa errada. O Chico, quando tinha que ser severo, era severo com amor. O Chico olhou com muita seriedade para ela e disse assim: minha filha, quem é que disse que o seu dirigente é modelo de alguma coisa? Se você não está contente no centro espírita que você está, vá para outro.
Você não é obrigado a ir naquele. Se você não se encaixou no outro, forme o seu próprio centro espírita. Agora, não vá falar para mim que vai deixar de ser espírita porque o seu chefe espírita falhou. Falhou? Muda de casa, é igual ao trabalho. Você não está contente no trabalho? Muda. Sai, vai procurar outra coisa. Você não está contente no casamento? Separa, vai procurar outra família. Não está feliz na cidade que você mora? Muda de cidade. Agora, não reclama da cidade, não reclama do casamento, não reclama do trabalho, não reclama do templo de oração. Ah, mas eu vou ter que começar tudo de novo? São as escolhas. Agora, vai só reclamar? Então o Chico falou para ela, minha filha, quem é que disse que o seu dirigente é modelo de alguma coisa? Nenhum de nós é modelo de nada. Modelo é Jesus Cristo. E aqui tem uma nota que eu gostaria de ler do Espírito Amigo que nos diz: pelos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, Emmanuel e André Luiz, abnegados benfeitores espirituais, formaram os capítulos deste volume, responsabilizando-se o primeiro pelas mensagens de número pares e o segundo pelas de número ímpares. Então, as pares são de Emmanuel, 2, 4, 6, 8, 10. As ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, é de André Luiz. As pares foram recebidas por Chico Xavier, por Emmanuel, e as ímpares, ditadas por André Luiz, pelas mãos de Valdo Vieira. Mensagens essas que foram psicografadas por ambos os médiuns em reuniões públicas. Cabe-nos salientar ainda que os autores espirituais subordinaram todos os estudos a questões relacionadas na codificação kardeciana. Então estamos encerrando aqui o primeiro vídeo do estudo do livro Opinião Espírita, comigo, André Luiz, Querine Vilar. Agradeço a TV A Caminho da Luz e também peço a sua ajuda para o canal. Deixe o seu gostei, deixe o seu comentário no vídeo, compartilhe para os seus amigos, se torne membro do canal e colabore com o CEPAC e também se inscreva no canal e habilite as notificações. Até o nosso próximo encontro.